Fontes de defesa indianas dizem que tropas indianas e chinesas foram feridas em ferozes combates corpo a corpo ao longo de sua fronteira disputada. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi diz que seu país está ferido e irritado após o confronto de segunda-feira na fronteira com as tropas chinesas, no qual pelo menos 20 soldados indianos foram mortos. A Índia enviou 50 mil tropas para sua fronteira com a China. O acúmulo militar despertou preocupações de um novo conflito nos Himalaias. Um novo relatório investigativo afirma que 38 soldados chineses morreram no Vale de Galwan. No dia 8 de setembro de 2022, Índia e China anunciaram o início do desengajamento das suas tropas na área de fontes termais de Gogra, em Ladakh. E aqui é onde o exército indiano e o exército de libertação popular têm estado em um impasse prolongado por mais de 28 meses. E se você se lembra, em maio de 2020, isso começou com um incidente sangrento onde perdemos 20 de nossos soldados, e assim que isso aconteceu, enviou ondas de choque por todo o país. E mais importante, com uma pandemia já em andamento, isso foi uma grande preocupação de segurança para a Índia. Após 2 anos, as tropas chinesas e indianas finalmente concordaram em desmobilizar a linha de controle real. Agora, enquanto a maioria de nós pode ignorar isso considerando ser apenas mais uma disputa de fronteira, eu tenho que te dizer, o impasse do Vale Galwan apresentou uma fraqueza crítica que ameaça a segurança da Índia. E em segundo lugar, resultou em uma mudança massiva em toda a dinâmica do ecossistema de negócios indiano. Então, neste estudo de caso, vamos aprofundar e tentar entender o que exatamente é essa disputa de fronteira. Por que essa região é tão importante para a Índia? O que essa disputa de fronteira tem a ver com a economia da Índia? Como estudantes de negócios, quais lições precisamos aprender do efeito cascata deste conflito indo-chinês? Para entender este conflito indo-chinês, primeiro temos que entender melhor o mapa da Índia. Veja, enquanto a maioria de nós pensa que este é o mapa da Índia, na realidade, quando você olha profundamente para a Caxemira e Ladakh, a história é um pouco diferente. Primeiro, à esquerda, está a Caxemira ocupada pelo Paquistão, a região de Gilgit-Baltistão. E a China até tem o corredor econômico China-Paquistão, passando pela região da Caxemira ocupada pelo Paquistão. E do outro lado, temos o Aksai Chin. Agora, quando você entra em Aksai Chin, você verá as nuances das fronteiras melhor. A primeira fronteira é a mais óbvia de todas, que é a fronteira internacional reconhecida pela Índia. Então temos a linha de reivindicação chinesa de 1959, que aparentemente eles consideram ser a sua linha de controle real. E então temos nossa linha de controle real, ou linha de controle real. Esta é uma linha de demarcação nocional que separa o território controlado pela Índia do território controlado pela China. Aliás, essa foi a parte tomada pela China na Guerra de 1962. É assim que as fronteiras são definidas por cada uma das partes. E foi aqui que a disputa se intensificou em 2020. Então a pergunta que ouvimos é qual exatamente é o problema que a China tem? E depois de tantos anos, de repente, por que está incomodando a Índia? Bem, a primeira parte desta resposta está em algo chamado Estrada DS Demanda Bioquímica de Oxigênio. A Darbuxlok Dolatbag Old é uma estrada estratégica para todas as condições climáticas perto da linha de controle real paralela à fronteira chinesa. Ela conecta a cidade capital de Ladakh, Leh, as aldeias de Darbuk, Shok, no vale do rio Shok ao sul, com o posto Dolatbag Old perto da fronteira norte. Esta via de 255 km a uma altitude de 4.000 metros, alcançando 4.888 metros e com 37 pontes militares, é crucial para a Índia por 3 grandes motivos. É um feito de engenharia impressionante. Número 1. A estrada tem grande valor estratégico porque conecta Leh ao passo de Karakoram que divide Ladakh da região autônoma de Xinjiang, na China. Demanda bioquímica de oxigênio a apenas 9 km do linha de controle real com a China, auxilia na gestão da fronteira e áreas próximas ao Aksai Chin, Rio Chipchap e região de Jeevannala. Em segundo lugar, de postos no DS Demanda Bioquímica de Oxigênio, as tropas indianas conseguem monitorar de perto as áreas de Gilgit-Baltistão ocupadas pelo Paquistão e o início do corredor econômico China-Paquistão. Em terceiro, temos a pista de aterrissagem mais elevada no começo. E esta pista de aterrissagem proporciona à Força Aérea Indiana um aumento de 6 vezes na capacidade de implantação. Isso significa que precisaremos de menos voos para entregar um número maior de tropas, materiais e armas. Além disso, a Força Aérea Indiana tem um acesso tático rápido à parte mais remota do país. Agora podemos enviar comandos de forças especiais rapidamente se houver uma escalada. E adivinha, a Índia levou quase 20 anos para construir essa longa estrada e mais de 43 anos para reativar essa pista de pouso.
Além disso, alguns afirmam que a anulação do artigo 317 em 2019 e a conversão de Ladakh em território da União realmente incomodam a China. Por quê? Porque agora o governo indiano pode explorar seus recursos naturais e desenvolver Ladakh em um ativo valioso para a economia indiana. Então, se a China persistir causando problemas fronteiriços, certamente repelirá investimentos estrangeiros. Então, senhoras e senhores, aqui surgiu o conflito entre China e Índia. E esse confronto aconteceu em 5 locais importantes. A primeira área é as planícies de Debsang, muito próxima ao demanda bioquímica de oxigênio local da pista de pouso mais alta da Índia. Então chegamos ao segundo ponto, que é o Vale Galwan, Hot Springs e Posto Godra. E esta área poderia novamente dar aos chineses domínio irrestrito da estrada DS Demanda Bioquímica de Oxigênio. Aqui é onde perdemos 20 de nossos soldados naquela escaramuça. Então chegamos ao quarto ponto, que é a margem norte do Pangong Tso e seus dedos. Oficiais de defesa afirmaram que o Dedo 4 proporciona às tropas chinesas uma visão aprimorada da posição das forças indianas a oeste. E a quinta posição era a margem sul do Pangong Tso. É aqui que se diz que as tropas chinesas dispararam tiros pela primeira vez em 45 anos. Então agora, após 2 longos anos, o desengajamento começou e a situação na linha de controle real está prestes a voltar ao normal. Então a questão aqui é, tudo isso é geopolítica, certo? Então, se isso não está resultando em uma guerra e está acontecendo a milhares de quilômetros de você e eu, então como isso nos afetará? Por que nos preocupar com este conflito de fronteira? É por isso, senhoras e senhores, que desejo destacar o impacto de $1 trilhão que essa disputa de fronteira causou em nossa vida. Cidadãos, veja, assim que a coronavírus aconteceu e a notícia sobre essa disputa estourou, o sentimento anti-China na Índia disparou. Foi quando nosso primeiro-ministro começou a insistir na frase Atmanirbhar Bharat. Tensão. Ferver na fronteira entre a Índia e a China. Os apelos por um boicote econômico ao dragão estão aumentando. Lentamente, mas Certamente a Índia está boicotando a China e depois do impasse no Vale de Galwan, vimos o surgimento da campanha de boicote à China. Então, como sempre, quando esse momento viralizou nas redes sociais, criadores entusiastas, incluindo nós, insistiram em compras locais e toda a nação se juntou para apoiar as indústrias domésticas da Índia. Na verdade, de acordo com uma pesquisa conduzida por círculos locais, 87% dos consumidores indianos estavam dispostos a boicotar produtos chineses. Então isso deve ter resultado em um enorme aumento nas vendas domésticas e uma drástica queda nas vendas chinesas, certo? Pois era o que as notícias insinuavam. Bem, adivinhe, foi visto que mesmo no estado natal do primeiro-ministro, Gujarat, em Ahmedabad, 80% das luzes decorativas e LEDs vendidos nas lojas ainda eram fabricados na China. E em 2020 você deve ter notado essas manchetes ousadas insinuando o fato de que o boicote à China funcionou. Mas na realidade, as importações não diminuíram por causa do boicote à China, mas por causa da pandemia. Curiosamente, nossas importações não apenas da China, mas também de países como Estados Unidos da América e Emirados Árabes Unidos diminuíram. Assim que a pandemia cessou, em 2021, nossas importações da China atingiram picos novamente, e você pode ver claramente que agora estamos tocando a marca de 80 mil crores. Importações chinesas. Não só os consumidores, mas também as empresas não conseguiram boicotar os produtos chineses. Por quê? Porque impressionantes, 70% dos componentes eletrônicos, 70% dos ingredientes farmacêuticos ativos e 40% dos produtos de couro vêm da China. Então, claramente, não podemos substituí-los imediatamente, certo? Agora, a questão é, mesmo com diversas tendências nas redes sociais e sentimento anti-China, por que o movimento de boicote falhou? Bem, tem apenas um motivo, e esse é o custo. Por exemplo, mais de 50% das Smart TVs na Índia são chinesas. Por quê? Porque uma alternativa japonesa poderia ser até 45% mais cara. Então me diga, se você é uma pessoa de classe média ganhando 30 mil rúpias por mês, eu te mostro 2 TVs com as mesmas especificações. Um produto chinês por 20 mil rúpias e um produto feito no Japão ou na Índia por 28 mil rúpias. Me diga, mesmo que você ame a Índia, você pagaria 8 mil a mais para apoiar a Índia? Igualmente para empresários se recuperando das perdas pandêmicas. Enquanto seus concorrentes estão vendendo uma TV feita na China por 20 mil rúpias, mesmo que você ame a Índia, você venderia uma TV por 20 mil rúpias só porque ela é feita na Índia?
Os fertilizantes chineses são 76% mais baratos, circuitos eletrônicos e equipamentos 5G da Huawei são respectivamente 23% e 20% mais baratos que alternativas indianas. Esta é a história de todos os setores, todas as empresas e a maioria dos consumidores na Índia, onde a economia supera o patriotismo. Então você percebe, apesar de perdermos 20 de nossos soldados, apesar de odiarmos a China, não conseguimos dar a eles uma resposta à altura, porque a economia não está a nosso favor. Então a questão é, se tudo isso é um truque, então o que a Índia está realmente fazendo para lidar com esse problema? Bem, é aqui que temos algo chamado Estratégia China +1. Em palavras simples, todos nós sabemos que empresas de todo o mundo têm seus centros de fabricação na China. Então, quando a coronavírus aconteceu, a cadeia de suprimentos em todo o mundo ficou em desordem porque estavam excessivamente dependentes de apenas um país, que era a China. Para piorar a situação, a China surgiu com algo chamado Política de Zero Coronavírus. Os novos números mostram o crescente dano econômico causado pelas contínuas quarentenas de coronavírus 19 no país. A estratégia rigorosa de zero coronavírus de Pequim Poderia finalmente levar a prateleiras vazias em lojas de todo o mundo. Devido à política de zero coronavírus, milhares de empresas enfrentam problemas na cadeia de suprimentos até agora. Portanto, uma parceria de 18 economias, incluindo a Índia, os Estados Unidos da América e a UE, apresentou um roteiro para a construção de uma cadeia de suprimentos resiliente a longo prazo para realmente diminuir suas dependências da China. Agora, embora isso tenha sido cunhado em 2013, foi apenas após a pandemia que realmente se tornou uma estratégia séria a ser perseguida. E o que isso significa é que, em vez de apenas na China, essas empresas investiriam em mais um país como alternativa para que pudessem proteger suas cadeias de suprimentos de interrupções. Então agora não estamos competindo com a China, mas com outros países asiáticos como Vietnã, Malásia, Indonésia, Tailândia e Bangladesh. E é aqui que temos algo chamado Programa de Incentivo vinculado à produção. Se você tem acompanhado, sabe que os esquemas de programa de incentivo à linha de produção são apenas incentivos governamentais que reduzem as barreiras para empresas entrarem em um país específico. Por exemplo, se a Apple quer se mudar da China para a Índia para comprar um grande pedaço de terra, ela precisa comprar um grande pedaço de terra. Ela precisa importar muitos equipamentos e então esperar fazer lucro. Mas é onde o governo indiano estabeleceria padrões para estes fabricantes em troca de incentivos. Por exemplo, se eles produzirem iPhones no valor de 8 mil crores na Índia, então eles terão permissão para receber um cashback de 4 a 6%. Isso poderia economizar centenas de crores para eles. Para algumas empresas, o governo pode isentar o imposto de importação em equipamentos, oferecer desconto no terreno e até isentar impostos por até 3 anos para auxiliar no equilíbrio das contas. Some isso à mão de obra barata, e de repente a Índia se torna um mercado extremamente lucrativo para as empresas. No caso da Apple, espera-se que seus fabricantes contratados produzam iPhones no valor de 47 mil crores, e isso dá à economia indiana 3 grandes benefícios. Primeiro, criou 6 mil empregos na Índia. Em segundo lugar, em vez disso, criou 6 mil empregos na Índia. Em vez de comprar um produto chinês e beneficiar a economia da China, uma grande parte dos lucros ficará na Índia. Por fim, mais de 60% dos iPhones produzidos na Índia serão exportados, aumentando os lucros do país e melhorando nossas reservas em Forex. A cereja do bolo, se uma empresa enorme como a Apple vier para a Índia, é mais provável que atraia outros membros da cadeia de fornecimento para se mudarem para a Índia, impulsionando eventualmente nossa economia e diminuindo nossa dependência da China. Da mesma forma, o governo da Índia está focando em 10 áreas-chave, incluindo automóveis, produtos farmacêuticos e eletrônicos, para promover a fabricação na Índia e capitalizar esse sentimento de China +1. Por isso, não só na Índia, mas também na Tailândia, o pedido à Food and Drug Administration aumentou 80% anualmente. Na Malásia, o investimento direto estrangeiro cresceu 383% ano após ano, indo para os setores de manufatura, serviços e primários. E a propósito, é aqui que abordamos o crucial aspecto do GST e sua loucura. Mas já é um excesso de informações por enquanto? Abordarei isso nos próximos episódios. Portanto, essa é uma alteração política que reduzirá a vulnerabilidade da Índia no mercado e em nossas fronteiras. Se a China agir amanhã, a economia pode nos respaldar para responder adequadamente. Isso me conduz ao ponto crucial do episódio. Essas são as lições que, como investidores e estudantes de negócios, devemos aprender deste estudo de caso geopolítico e empresarial. Você poderia fazer seus investimentos estratégicos por meio desse sentimento. O sentimento, você poderia fazer seus investimentos estratégicos através do aplicativo Small Case. Small Case é uma empresa que auxilia você a investir em um conjunto de ações para auxiliá-lo em investimentos inteligentes. Neste caso, possuem literalmente uma pequena caixa chamada Estratégia China Plus One. Pequena a Estratégia China Plus One. A melhor parte é que a Estratégia China Plus One
A vantagem é que o gerente do small case reequilibra as ações conforme as condições de mercado, visando o maior retorno possível. E apenas um lembrete, não se deixe levar pela emoção e faça a sua devida diligência. Leia o seu post no blog antes de fazer seus investimentos em qualquer tipo de instrumento de investimento. Para esse small case, anexarei um link do post deles no blog para facilitar seu entendimento. Para fazer investimentos estratégicos no mercado de ações, baixe o aplicativo Small Case pelo link na descrição. Avançando, a primeira lição que precisamos aprender é que um conflito acontecendo a 1000 quilômetros de distância da sua casa, uma política de zero coronavírus acontecendo do outro lado da fronteira. Há uma reunião de líderes internacionais ocorrendo globalmente. Desencadeou uma transição de negócios de $1 trilhão que tem um enorme impacto em você, seu estado e a economia de todo o seu país. Então, só porque você não acha que a geopolítica não é importante, não significa que isso seja verdade. É parte dos estudos de caso de negócios. E se você realmente quer se destacar nos negócios, nunca deve ignorar uma disputa de fronteiras, ou um encontro de líderes estrangeiros, ou uma política externa do outro lado do globo. Lição número 2. Discursos emocionais e hashtags de mídia social não podem mudar a dinâmica do mercado. Apenas a economia pode. Não se deixe enganar pelas estatísticas distorcidas que a mídia ou partidos políticos fornecem, apenas para fazer você sentir como se algo estivesse acontecendo. Na realidade, não está. A derradeira lição é que o governo, poderoso monopólio, pode fazer de qualquer indústria uma mina de ouro ou um campo minado. Como investidores, toda vez que uma guerra ou tensão entre dois países acontece, sempre pegue uma caneta e papel e tente entender a reação em cadeia para ver como as políticas do governo vão mudar. Esquema Programa de Incentivo à Linha de Produção, para auxiliar na busca pelo mercado de ações. Esquema Programa de Incentivo à Linha de Produção pode auxiliar na busca pelas joias do mercado de ações da indústria. É tudo da minha parte por hoje, pessoal. Se você aprender algo valioso, por favor, certifique-se de apertar o botão de curtir para deixar o YouTube feliz. Para mais estudos de caso de negócios e análises políticas, inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado por assistir, te vejo na próxima. Tchau, tchau. We'll be right back.